Mas a transformação de um estado... É claro que o estado mínimo seria uma referência, né? Chegar lá, ó, vamos chegar nesse ponto. Também não está vinculada à quantidade de pessoas que acreditam nessa ideia e que vão praticar dentro do próprio estado? Ou tu acha que isso... Só dando uma estendida nessa do estado mínimo. Porque eu quero chegar no seguinte ponto. Há a possibilidade de a gente manter um estado mínimo desde que tenha as pessoas certas nos lugares certos do governo, por exemplo? É que assim, como é que tu garante que tu tem as pessoas certas no lugar certo? Porque tu pode garantir isso os Estados Unidos, que é a grande referência de estado mínimo, porque eles começaram como isso, né? Todos os primeiros presidentes, eles tinham eles tentaram criar uma constituição que limitasse o crescimento do estado. Era uma preocupação deles. Porque, pra ter uma ideia, eles fizeram uma revolução no estado mais liberal da época, que era a Inglaterra. Era o grande estado liberal da época. E os Estados Unidos fez uma revolução em cima daquele estado porque eles não queriam pagar imposto. Certo. Sem representação. Então, o que acontece? Eles queriam ir além do que eles já tinham. Eles focaram bastante nisso. Tanto que, assim, o poder do governo federal eles dão... o governo federal ele tem esses poderes. E tudo que não tiver aqui, ele não tem. Isso está na Constituição deles. Né? Ele tem alguns poderes só. Ele não tem... No Brasil, a Constituição Federal não diz que o Estado tem alguns poderes. O poder vem do povo, o povo deu pro Estado e o Estado manda o que ele quiser. Nos Estados Unidos, não. O Estado tem esses poderes aqui, que é regular, liberdade de expressão, coisas entre comércio, ser a justiça, algumas coisas assim, algumas coisas, principalmente ser a segurança. Eles são a segurança do nacional de invasão, etc e tal. E onde é que eu ia chegar com isso? Onde é que eu tava falando? A gente tava falando do Estado ter pessoas certas no lugar certo. Aí tu tá me explicando que as chances os primeiros não tem como garantir. Eles são os caras que escreveram a Constituição. Então eles valorizavam aquilo. Né? Eles tinham todo, não, eles não tinham, por exemplo, exército standing, né? Que eles não tinham pessoas pagas para ser exército. Pagas para ser exército. O exército chamava na hora da necessidade e o Estado ia lá e isso era uma coisa, um interesse deles, não ter um exército, porque na hora que tu coloca exército, começa a precisar de mais imposto, começa a já inchar. Eles não tinham esse interesse. Daí aconteceu, teve os primeiros presidentes, mantiveram essa tradição. Quando chegou no Lincoln, que é o presidente da Guerra da Secessão, certo. Ele já... Os primeiros presidentes, o Thomas Jefferson, ele acreditava, por exemplo, que a União era dos Estados e os Estados tinham o direito de sair da União. Era um direito deles. E enquanto o Thomas Jefferson estava ali, se algum Estado quisesse sair, ele toparia. Não ia entrar em guerra com aqueles Estados. Quando aconteceu, independente do motivo da Guerra da Secessão, né, que foi pela escravidão, ou foi por imposto, etc e tal. Então a adoção da federação era voluntária? Pelos Estados? A Constituição original, quando eles foram escrever, ela era We the States. Eles só não botaram We the States porque eles não sabiam quais estados iam participar, porque alguns estados não sabiam. Então eles botaram We the People. Só que era We the States. Então se tu é o estado, tu entra numa união, tu tens total de direitos de se separar. Certo. E o que aconteceu? Quando eles botaram isso à prova no governo Lincoln, o governo Lincoln disse, eu acho que vocês não têm esse direito porque a união ela é maior do que os estados. Então a gente vai manter essa união. E manteve. Ele venceu a guerra da secessão e manteve todos os estados na união. Só para um parênteses, né? O pessoal acha que a guerra foi sobre a escravidão. Ela não começou sobre a escravidão. Os Estados Unidos queriam se separar por causa dos impostos, das taxas que estavam sendo cobradas. Certo. E daí, quando começou a guerra, o Lincoln começou, não, vai ser escravidão e tudo mais, mas só pra ver como não foi escravidão, quando acabou a guerra, os estados que perderam tiveram que acabar com a escravidão, né? Porque virou o motivo da guerra. Só que houveram estados que eles não participaram da guerra, que tinham escravidão, e a escravidão neles só foi acabar 2 anos depois. Então não era só pela escravidão, e se fosse pela escravidão, tu tinha entrado em guerra com todo mundo, imediata, né? Então os estados que não queriam sair da União, mas que tinham escravidão, eles não sofreram nenhuma represálias. Tiveram que acabar depois, porque ficou ridículo. Mas não foi uma guerra disso, né? Mas então, que é só pra dizer, o Lincoln, se fosse um presidente original da Constituição, talvez não tivesse havido a guerra, os estados teriam separado, não teriam Estados Unidos hoje, e beleza, nesse. Mas não foi o que aconteceu. Não era a pessoa certa no lugar certo. Ou talvez era, né? Depende da opinião da pessoa. Então, mas deve ter tido alguns benefícios, porque como que consegue fazer com que
o negócio desse certo, nesse aspecto. Por exemplo, o Lincoln pegou e... Não, agora é o Estado Unidão. Ele fez isso, né? Ele chegou, é o Estado Unidão, tal, vocês têm que pagar imposto e deu. Então, tem algum motivo que faz com que as pessoas mantenham essa ordem, de certa forma, né? Tem alguma coisa que justifique, que faça com que as pessoas aceitem essa submissão, por exemplo? Assim, como eu falei, o Estado ele começa inicialmente por conquista, né? A Guerra da Secessão foi uma conquista. Eles conquistaram os estados do Sul. As pessoas não concordavam com aquilo. Até hoje tu tem gente no Sul. Tem. Só que assim... Separatista tem o Sul, é o meu país lá nos Estados Unidos também. Só que a história é escrita por quem ganha, né? Então, tipo, a Guerra da Secessão, ela ficou conhecida como a Guerra da Escravidão. As pessoas do Sul, elas são quem era a favor da secessão é taxada como racista. Essa guerra que tu tá falando é a tal da Guerra Civil Americana lá, dos confederados. Isso, é. Quem hoje diz que o confederado estava não certo, né? Mas quem acha que tinha alguma razão nos confederados é taxado de racista. Mesmo os caras só queriam... Tipo, óbvio, tinha gente lá nos confederados que queria estar ali pra escravidão, mas tinha gente que também não queria, que estava ali pela independência do Estado, sabe? Certo. Daí depende de cada um. Hoje, depende de cada um. Mas quer dizer assim, ó... Tu vê que hoje tu defender os confederados nos Estados Unidos é visto como racista. Então, a bandeira confederada já é um puta símbolo racista. Né? Tu tenta controlar as pessoas, não é sempre na força, tu ganha na força. Mas depois que tu ganhou na força, tu tenta criar uma historinha, uma coisa do bem, né? Pra união das pessoas, para que elas se... Por exemplo, assim, ó, o Uruguai e o Brasil, eles já foram a mesma coisa, a mesma entidade. No Império Brasileiro era a mesma coisa. Quando o Império, sei lá se foi quando o período morreu, quando o Brasil virou independente, alguma hora aí, ele separou o Uruguai do Brasil. É mesmo? Eu não sabia disso. Era Cisplatina, Brasil e Uruguai é a mesma coisa? Eu não sou a melhor pessoa pra te falar sobre isso, né? Mas já foram. Tá. O Uruguai conseguiu independência pacífica em algum momento aí do Brasil, alguma mudança do Brasil, de império para república, sei lá o que foi. Ele ganhou a independência do Brasil. E, tipo, se o Uruguai tivesse ficado no Brasil, hoje ele faria parte da nossa putaria. Ele teria que obedecer o senador do Acre, que foi indicado por alguém do Acre, para mandar coisa no Uruguai. Mas o Uruguai não tá nem aí porque acontece no Acre. Ele não manda no Acre e o Acre não manda nele. E aí, assim, tá tranquilo. Já a gente não, a gente se importa com o que acontece no Acre e o Acre tem que se importar com o que acontece com a gente, porque a gente tá junto. Daí tu fala, a tua pergunta, por que as pessoas não simplesmente não acordam, né? Tipo, não aceitam isso. Sim. Porque é assim que sempre foi. Quando tu já nasce com o Brasil inteiro. Já nasce com isso aí. Então, tipo, tu quebrar esse tipo de coisa, tu pode até quebrar, algumas pessoas quebram, só que podem... Existe um conceito social que é a janela de Overton, né? Que é o discurso aceito. O discurso ele está sempre sendo controlado, às vezes não é nem intencional, a questão da intenção é diferente, sim. Mas o discurso do que a gente pode ou não falar, ele é muito restrito. A gente não pode falar sobre muitas coisas. Por exemplo, falar de separar o país, as pessoas já vêm, a Constituição ela não permite. Ou tipo, não vem nenhum especialista da Globo, nenhum especialista da Folha, nenhum professor falar em separatismo. Sim. E se nenhum professor fala de separatismo, as pessoas já pensam, então o cara é maluco. Esse cara, o que ele tá querendo? Quem vem falar de separatismo é um tabuzão, assim. Outras pessoas taxam separatistas do Sul, eles são racistas, não querem ficar com o resto do país. Assim. Eu não sou separatista do Sul, eu quero que todos os estados se separem. Não é uma questão... Brasília é o problema, entendeu? O problema não é... Não. Mas enfim, eu estou usando isso como ilustração para dizer por que as pessoas elas aceitam esse negócio. Elas não começam aceitando, elas lutam contra várias coisas que o governo faz. Usar máscara, as pessoas lutaram contra usar máscara, estão lutando contra o lockdown na Austrália, estão lutando contra passaporte de vacina, mas vai acontecendo. E se tu não lutar o suficiente para barrar... E assim, as pessoas, é uma luta assimétrica, né? As pessoas, elas precisam para lutar, elas precisam trabalhar o dia a dia delas e sair no tempo livre para ir lutar para aquilo e levar porrada. Enquanto as pessoas da burocracia, elas são pagas para cuidar. Então, tipo, o trabalho delas é lutar contra ti, entendeu? Não sempre, óbvio. Mas mas quando tu discorda delas, elas são pagas e ganham para isso, entendeu? Elas ganham para isso e tem força para isso, né? Certo. Daí assim, beleza. Vamos dizer que tu discorda do passaporte da vacina. Mas é uma coisa que, tipo, se eles conseguirem impor, daqui a 10, 20, 30 anos, a geração já nasceu com esse passaporte da vacina, já é natural para eles. Eles podem ter pessoas que vão discordar,
mas elas não vão fazer parte da janela de Overton, porque não é uma coisa mais discutida.